9 em cada 10 motoristas não fazem ideia de que esses truques geniais para carros são possíveis. Mas aqui está a surpresa. Apenas um deles pode te economizar milhares em reparos. É bem provável que você tenha ignorado esses truques a vida toda. Então, antes de gastar mais um centavo, aqui estão 15 dicas geniais para carros que só os motoristas mais experientes conhecem. Não pule, isso vai te economizar muito dinheiro. Vamos começar agora com a dica número 15. Cubra o chaveiro com papel alumínio. Seu carro está sendo arrombado constantemente, mas não há sinais de arrombamento. Os vidros não estão quebrados, as fechaduras não estão danificadas, mas, de alguma forma, os ladrões conseguem entrar e roubar tudo. Eis o que mecânicos e concessionárias não lhe contam. Criminosos estão usando amplificadores de sinal para clonar o sinal do seu controle remoto através das paredes da sua casa. Enquanto você dorme, eles amplificam o sinal do seu controle que está sobre a bancada da cozinha. Engane seu carro fazendo-o pensar que a chave está por perto e destrave-o sem disparar nenhum alarme. Isso se chama roubo por retransmissão e está se tornando uma epidemia. Mas aqui está o truque. Quando não estiver usando seu chaveiro, embrulhe-o em papel alumínio ou guarde-o em um recipiente metálico vazio, como uma lata de café. O papel alumínio bloqueia completamente o sinal de radiofrequência, tornando impossível amplificá-lo para ladrões. Não custa absolutamente nada e leva apenas 5 segundos. Bolsas profissionais para bloquear sinais custam de 20 a 50 dólares, mas papel alumínio faz exatamente a mesma coisa. O que eles não te contam é que isso não se trata apenas de roubo. Emitir sinais constantemente também descarrega a bateria do seu controle remoto mais rapidamente. Envolver o controle remoto em papel alumínio quando estiver em casa pode, na verdade, prolongar a vida útil da bateria por meses. E aqui está o pulo do gato. As concessionárias lucram muito substituindo e reprogramando controles remotos após roubos. Uma substituição pode custar de 200 a 500 dólares. Eles não têm nenhum incentivo para lhe contar sobre um método de prevenção gratuito. Uma folha de alumínio separa você de um problema muito caro. Dica número 14. Bicarbonato de sódio para as lanternas traseiras. Suas lanternas traseiras estão embaçadas, amareladas e quase invisíveis à noite. Um mecânico lhe diz que as lentes estão oxidadas e precisam ser substituídas. Ele lhe cobra de 150 a 400 dólares por conjunto de farol. Mas antes de aceitar, tente isto. Misture bicarbonato de sódio com água até formar uma pasta grossa. Aplique-a nas lanternas traseiras e esfregue com uma esponja ou pano. As propriedades levemente abrasivas do bicarbonato de sódio removem a oxidação, a sujeira e aquela camada amarelada sem arranhar o plástico. Enxague e veja suas lanternas traseiras ficarem quase como novas. Uma caixa de bicarbonato de sódio custa $1 e pode restaurar todas as suas luzes várias vezes. A mesma pasta funciona em faróis, piscas e até mesmo em acabamentos cromados embaçados. O que eles não te contam é que os mecânicos insistem na troca porque é muito mais lucrativo do que a limpeza. Eles vão te dizer que o dano é permanente quando, na verdade, é apenas oxidação superficial que leva 10 minutos para consertar. E aqui está o ponto crucial. Depois de limpá-las com bicarbonato de sódio, aplique uma fina camada de cera automotiva para selar o plástico e evitar a oxidação futura. Essa combinação simples pode manter suas luzes limpas por anos, sem gastar um centavo na oficina. Os mecânicos detestam esse truque porque elimina uma venda casada fácil que vem enganando motoristas desinformados há tempos. Truque número 13. Borrife WD-40 no compartimento do motor. Você leva seu carro para a revisão e o mecânico começa a apontar para o compartimento do motor. Tudo está sujo, corroído e incrustado. Eles recomendam uma limpeza completa do motor por 100 a 200 dólares, alegando que isso melhorará o desempenho e evitará problemas. Mas eis o que eles não estão te contando. Você pode obter 90% desses resultados com uma lata de WD-40 em 15 minutos. Borrife WD-40 nos terminais da bateria para evitar corrosão. Aplique nos conectores metálicos expostos para remover a umidade. Aplique WD-40 em mangueiras e correias de borracha para mantê-las flexíveis e evitar rachaduras. Ele remove a sujeira, protege contra a ferrugem e deixa tudo com aparência de novo. Um frasco custa cerca de 5 dólares e rende várias aplicações. O compartimento do motor ficará mais limpo, as conexões elétricas estarão protegidas, e você não pagou um mecânico para fazer algo que você mesmo poderia ter feito. O que eles não te contam é que apenas a limpeza dos terminais da bateria pode resolver problemas de partida que os mecânicos atribuem à necessidade de uma bateria nova. A corrosão cria resistência. Uma simples limpeza com spray e pano pode restaurar o fluxo elétrico completo e te economizar os R$ 150 da troca da bateria. E aqui está o pulo do gato. A manutenção regular com WD-40 previne os problemas caros que os mecânicos adoram consertar. Quando as vedações e mangueiras de borracha são mantidas hidratadas, elas não racham nem vazam. Quando os terminais permanecem limpos, os sistemas elétricos não falham. Você está realizando uma manutenção preventiva que elimina custos futuros com reparos. E é exatamente por isso que essa solução não é anunciada. Dica número 12. Meias e limpadores de para-brisa. Chega o inverno e seu mecânico diz que suas palhetas do limpador de para-brisa estão gastas. Elas deixam marcas, fazem barulho e não limpam o para-brisa direito. Estão cobrando de 40 a 60 dólares por palhetas novas, mais a instalação. Mas aqui está o segredo. Na maioria das vezes,
as lâminas não estão ruins. Elas apenas estão congeladas ou com acúmulo de gelo. Antes de trocá-las, tente isto. Coloque meias velhas sobre as palhetas do limpador de para-brisa quando estacionar durante a noite. A barreira de tecido impede a formação de gelo diretamente na borracha. Evita que a neve se acumule no conjunto da palheta e facilita a limpeza pela manhã em até 10 vezes. Quando estiver pronto para dirigir, basta remover as meias. Suas palhetas do limpador de para-brisa estão limpas, flexíveis e prontas para uso. Sem precisar raspar gelo das lâminas, sem palhetas congeladas grudadas no para-brisa e sem danos por tentar forçá-las a se mover quando estão congeladas. Este truque prolonga a vida útil das suas palhetas do limpador por meses, talvez até anos, dependendo do clima da sua região. O que ninguém te conta é que forçar limpadores de para-brisa congelados a funcionar é uma das maneiras mais rápidas de destruí-los. A borracha rasga, o mecanismo entorta e de repente você realmente precisa de palhetas novas. As capas evitam completamente esse dano, e aqui está o pulo do gato. As lojas adoram vender palhetas de limpador de para-brisa porque a margem de lucro é absurda. Elas compram no atacado por $5 e cobram $20 por palheta, mais a mão de obra. Um par de meias velhas elimina uma das vendas mais fáceis, e é exatamente por isso que essa dica nunca é mencionada durante as revisões. Dica número 11. Álcool isopropílico, como descongelante de para-brisa. Seu para-brisa está coberto de gelo e geada. Você está raspando há 10 minutos, congelando as mãos, e mesmo assim vai se atrasar. O mecânico te vendeu um frasco de descongelante comercial de $12, mas está acabando rápido e mal faz efeito. Mas aqui vai a dica. Misture 2 partes de álcool isopropílico com 1 parte de água em um borrifador. Borrife a mistura no para-brisa congelado e veja o gelo derreter instantaneamente. O álcool reduz o ponto de congelamento da água, transformando o gelo de volta em líquido em segundos. Sem raspar, sem esperar o carro aquecer, sem soluções caras compradas em lojas. Um frasco de álcool isopropílico custa cerca de $2 e rende solução descongelante suficiente para um inverno inteiro. É mais rápido que os produtos comerciais, custa muito menos e você provavelmente já tem em casa. O que ninguém te conta é que essa mesma solução impede a formação de gelo. Borrife no para-brisa na noite anterior a uma geada e você acordará com o para-brisa limpo enquanto seus vizinhos estiverem raspando o gelo. E aqui está o pulo do gato. A solução de álcool isopropílico também funciona em fechaduras de portas congeladas, retrovisores e até mesmo bicos de limpador de para-brisa congelados. É uma solução multiuso que substitui diversos produtos caros que os mecânicos costumam usar. Lojas de autopeças tentam te vender os produtos separadamente. Um borrifador, usos infinitos, e os mecânicos preferem que você continue comprando as alternativas deles, que são superfaturadas. Antes de falarmos das opções mais ardilosas, me faça um favor. Clique no botão curtir. Passamos dias pesquisando esses truques que os mecânicos literalmente escondem dos clientes, e seu like nos ajuda a expor mais dessas coisas. Pronto. Perfeito. Agora vamos falar sobre algo que pode literalmente salvar sua vida. Dica número 10. Trave o volante com uma barra. Você leva seu carro à oficina e o mecânico comenta casualmente que seu volante está solto. Ele recomenda uma inspeção completa do sistema de direção por $150, alegando que pode ser um problema de segurança. Mas eis o que a maioria dos motoristas não percebe. Uma simples trava de volante, daquelas que custam de $20 a $40, faz 2 coisas que os mecânicos não mencionam. Primeiro, ela previne roubos melhor do que qualquer sistema de alarme. Os ladrões veem aquela barra amarela brilhante no seu volante e procuram alvos mais fáceis. Em segundo lugar, e esta é a parte astuta, ele estabiliza a coluna de direção e pode reduzir o desgaste dos componentes da direção ao longo do tempo. Quando você estaciona em ladeiras ou em locais apertados, a pressão se concentra no mecanismo da direção. Uma barra de travamento distribui essa pressão de forma diferente. O que eles não te contam é que muitos diagnósticos de folga na direção são apenas folgas normais no sistema que não exigem reparo. Mas os mecânicos ganham muito dinheiro com serviços de direção, então eles insistem em inspeções e substituições quando uma porrete de $25 teria evitado o desgaste desde o início. E aqui está o ponto crucial. Essa mesma trava de direção também funciona como ferramenta de autodefesa e quebra vidros em emergências. Você terá prevenção contra roubo, proteção da direção e equipamento de segurança, tudo em um só produto. Mecânicos lucram com problemas, não com prevenção, então jamais sugerirão essa solução tão barata. Truque número 9. Viseira solar estendida. Você está dirigindo durante o nascer ou o pôr do sol e o sol está batendo em você, naquele ângulo perfeito em que sua viseira não ajuda. O brilho é ofuscante e perigoso. O mecânico tenta te vender uma extensão anti-reflexo para o quebra-sol por $40 ou a instalação de uma película fumê por $200. Mas eis o segredo que esteve escondido no seu carro o tempo todo. O seu quebra-sol não foi projetado apenas para ser abaixado. Ele também se solta do suporte e gira para o lado. Quando o sol estiver entrando pela janela lateral, solte a viseira do suporte central, gire-a para o lado e pronto, você terá proteção contra o sol na janela lateral.
A maioria dos motoristas passa a vida inteira sem saber que sua viseira tem esse recurso. Está literalmente integrado em todos os carros, mas nunca é explicado. Nenhum mecânico jamais lhe contará sobre isso, porque não há lucro em soluções gratuitas. O que eles não lhe dizem é que esse recurso elimina a necessidade daqueles defletores laterais baratos com ventosa que se soltam constantemente e deixam marcas nos vidros. O equipamento de fábrica já resolve o problema perfeitamente. E aqui está o ponto crucial. Não se trata apenas de conforto. O brilho do sol causa milhares de acidentes todos os anos. Ser capaz de bloquear a incidência lateral do sol pode literalmente evitar colisões. Mas, por algum motivo, esse recurso básico nunca é mencionado durante as demonstrações de veículos. Mecânicos e vendedores preferem vender acessórios em vez de mostrar o que você já tem. Dica número 8. Truque da bola de tênis na garagem. Você vive batendo na parede da garagem ou entrando muito rápido e atingindo suas ferramentas. O mecânico sugere instalar um sistema de sensores de proximidade caro, que custa de 200 a 500 dólares. Mas aqui está a solução genial. Pendure uma bola de tênis no teto da sua garagem com um barbante, posicionando-a de forma que toque o para-brisa quando você estiver na distância ideal para estacionar. Ao entrar na garagem, observe a bola. Quando ela tocar o para-brisa, pare. Estacionamento perfeito sempre. A bola de tênis custa menos de $1. A corda você provavelmente já tem em casa. Você acabou de criar um guia de estacionamento infalível que funciona melhor do que sensores caros e nunca precisa de baterias ou calibração. O que eles não te contam é que esses sistemas de sensores sofisticados quebram, precisam de manutenção e custam uma fortuna para substituir quando falham. Uma bola de tênis fica pendurada para sempre, nunca quebra e faz exatamente o mesmo trabalho. E aqui está o pulo do gato. Esse mesmo truque funciona para ensinar novos motoristas onde estacionar, garantindo que você não bata na porta da garagem quando ela estiver aberta e até mesmo ajudando a estacionar motocicletas ou equipamentos de jardinagem. Uma solução simples substitui vários produtos caros que mecânicos e oficinas querem que você compre. Dica número 7. Lenços umedecidos no volante para proteção. Seu volante está ficando desgastado, rachado e pegajoso. O material está se deteriorando e a textura está horrível ao toque. O mecânico recomenda a troca do volante ou um serviço profissional de recondicionamento que custa entre 150 dólares e 400 dólares. Mas aqui vai a dica. Mantenha um pacote de lenços umedecidos sem perfume para bebês ou lenços umedecidos automotivos no seu carro. Após algumas viagens, limpe rapidamente o volante. Os lenços removem a oleosidade das mãos, previnem o acúmulo de sujeira e suor e condicionam o material para evitar rachaduras. Essa manutenção regular mantém seu volante com aparência e sensação de novo por anos. Um pacote de lenços umedecidos custa 3 dólares e dura meses. Você estará fazendo um cuidado preventivo que elimina a necessidade de um reparo caro no futuro. O que eles não te contam é que a maior parte dos danos no volante é causada pela combinação de oleosidade das mãos, sujeira e exposição aos raios UV que deterioram o material. A limpeza regular interrompe completamente esse processo. E aqui está o ponto crucial. Os mesmos lenços umedecidos funcionam na alavanca de câmbio, nas maçanetas das portas e em qualquer superfície de contato frequente. Você estará cuidando de todo o interior do seu carro com um único produto que custa quase nada. Mecânicos ganham dinheiro com restauração e substituição de peças, não ensinando você a prevenir danos. É por isso que essa dica simples de manutenção nunca é mencionada. Dica número 6. Limpe o ar-condicionado do carro com slime. Seu ar-condicionado está com um cheiro mofado e desagradável. O técnico disse que seu evaporador está cheio de mofo e bactérias. Ele quer de 150 dólares a 300 dólares para uma limpeza completa do sistema de ar-condicionado. Mas antes de gastar esse dinheiro, experimente este truque estranho. Compre uma massinha de limpeza, daquelas com que as crianças brincam, ou faça a sua própria com cola e bórax. Pressione a massinha nas saídas de ar e puxe-a lentamente. A textura pegajosa atrai poeira, sujeira, pelos de animais e detritos acumulados ao longo dos anos. Ela alcança frestas que os acessórios do aspirador não conseguem. Um pote de slime custa cerca de 5 dólares e pode limpar todas as suas saídas de ar várias vezes. Seu ar-condicionado vai expelir ar mais limpo, ter um cheiro melhor e funcionar com mais eficiência. O que ninguém te conta é que as saídas de ar sujas reduzem o fluxo de ar e fazem o sistema de ar-condicionado trabalhar mais, desperdiçando combustível e desgastando componentes mais rapidamente. Limpá-las você mesmo evita problemas pelos quais os mecânicos adoram cobrar depois. E aqui está o pulo do gato. Aquele cheiro de mofo muitas vezes não é bolor no seu evaporador. É apenas sujeira e detritos acumulados nas suas saídas de ar. O método da gosma resolve o problema em 10 minutos, em vez de pagar por um serviço que você provavelmente não precisava. Os mecânicos lucram com a sua ignorância, por isso sempre vão insistir na solução mais cara primeiro. Dica número 5. Botão secreto de manutenção do limpador de para-brisa. As palhetas do seu limpador de para-brisa não levantam para a limpeza ou preparação para o inverno.
Você está com dificuldade para afastá-las do vidro, com medo de quebrar algo. O mecânico diz que alguns modelos exigem um modo de serviço especial para acessar as palhetas e que eles farão isso mediante pagamento. Mas eis o segredo. A maioria dos carros modernos possui um modo oculto de manutenção dos limpadores de para-brisa. Coloque o carro no modo acessório sem ligar o motor. Em poucos segundos, acione a alavanca do limpador de para-brisa uma vez. Os limpadores se moverão para a posição vertical de manutenção e permanecerão lá. Agora você pode removê-los facilmente do para-brisa para substituir as palhetas ou guardá-los para o inverno, sem forçar, sem dobrar, sem tensionar o mecanismo. E ele sempre esteve integrado ao seu carro. O que eles não te contam é que forçar os limpadores de para-brisa para cima sem usar o modo de manutenção pode danificar o motor e a articulação, gerando reparos caros que eles terão prazer em te cobrar. O método correto evita danos por completo. E aqui está o pulo do gato. Esse recurso existe na maioria dos carros fabricados nos últimos 10 anos, mas está escondido no manual do proprietário que ninguém lê. Os mecânicos sabem disso, mas preferem cobrar $30 para trocar as palhetas do limpador de para-brisa do que te ensinar a fazer isso em 2 minutos. Conhecimento é poder, e eles lucram com a sua falta de conhecimento. Dica número 4. WD-40 nas dobradiças do capô. Seu capô range e estala toda vez que você o abre. O mecânico diz que suas dobradiças precisam de lubrificação e se oferece para fazer isso por $40 a $60, como parte de um pacote de serviços. Mas eis a verdade, essa é uma tarefa de 30 segundos que você mesmo pode fazer. Pegue uma lata de WD-40, borrife nas dobradiças do capô, onde o metal encontra o metal, e abra e feche o capô algumas vezes. O rangido desaparece instantaneamente, as dobradiças se movem suavemente e você acaba de economizar uma taxa de serviço desnecessária. O que eles não te contam é que esse mesmo tratamento deve ser feito nas dobradiças do porta-malas, nas dobradiças das portas e até mesmo na tampa do tanque de combustível. São soluções rápidas que você mesmo pode fazer, mas que os mecânicos incluem em pacotes de serviços caros para inflar a conta. E aqui está o ponto crucial. Dobradiças rangendo não são apenas irritantes, são um sinal de alerta. O atrito metal contra metal sem lubrificação causa desgaste prematuro. Uma lata de WD-40 de $5 evita centenas de dólares em custos futuros de substituição de dobradiças. Os mecânicos sabem disso, mas ganham mais dinheiro consertando dobradiças quebradas do que prevenindo o problema. É por isso que eles cobram alegremente pela lubrificação, mas nunca te ensinam a fazer você mesmo. Dica número 3. Espuma de barbear no para-brisa. Seu para-brisa embaça constantemente. Você não consegue enxergar, é perigoso e está te enlouquecendo. O mecânico recomenda a troca do filtro de ar da cabine ou a manutenção do sistema de ar-condicionado para resolver o problema de umidade. O orçamento varia de $80 a $200, mas aqui vai uma dica que custa apenas $2. O orçamento varia de $80 a $200, mas aqui vai uma dica que custa apenas $2. Borrife espuma de barbear na parte interna do para-brisa, espalhe uniformemente com um pano e em seguida lustre completamente. O fino resíduo deixado impede a formação de embaçamento por semanas. Os componentes químicos do creme de barbear criam uma barreira anti-embaçante mais eficaz do que produtos comerciais caros. Uma única aplicação dura semanas ou até meses, dependendo das condições. Uma lata de creme de barbear custa cerca de $2 e rende dezenas de aplicações no para-brisa. O que eles não te contam é que a maioria dos problemas de embaçamento não são falhas mecânicas que exigem reparos caros. São apenas diferenças de temperatura e umidade entre o interior e o exterior do seu carro. O truque da espuma de barbear resolve o problema sem mexer no sistema de ar-condicionado. E aqui está o pulo do gato. Esse mesmo método funciona em espelhos de banheiro, óculos de segurança e até máscaras de mergulho. É uma solução anti-embaçante universal que não custa nada, mas mecânicos e lojas de autopeças vendem produtos específicos por $10 a $15 que fazem exatamente a mesma coisa. Você está pagando pelo marketing, não pela eficácia. Segunda dica: chame seu carro. Você estaciona em uma vaga apertada e percebe que não consegue abrir a porta o suficiente para sair. O mecânico diz que você precisa instalar sensores ou câmeras de estacionamento para evitar esse problema, cobrando de $300 a $800 pela instalação. Mas eis o que eles estão escondendo. Muitos carros modernos com sistemas de chave inteligente já possuem um recurso integrado de chamada remota ou estacionamento automático. Verifique seu controle remoto ou o aplicativo do seu carro. Pode haver uma combinação de botões que permite mover seu carro para frente ou para trás remotamente. Você pode literalmente chamar seu carro para fora de espaços apertados sem estar dentro dele. Esse recurso existe em mais veículos do que as pessoas imaginam, mas está oculto nas configurações ou requer uma sequência específica de botões. As montadoras não divulgam isso muito bem, e os mecânicos certamente não vão te contar sobre recursos gratuitos quando podem te vender upgrades caros.
O que eles não te contam é que esse mesmo sistema geralmente inclui partida remota, abertura do porta-malas e outras conveniências que você não usa simplesmente porque ninguém te mostrou que elas existem. E aqui está o ponto crucial. Aprender sobre as funcionalidades ocultas do seu carro elimina a necessidade de instalações adicionais que custam milhares de reais. Seu carro já é mais inteligente do que você imagina. Os mecânicos lucram com a sua ignorância em relação às funcionalidades que você já possui. 5 minutos lendo o manual ou assistindo a um tutorial podem evitar atualizações desnecessárias que estão tentando te empurrar. Você definitivamente deveria saber sobre esta última dica. Truque número 1. Abertura de emergência oculta do porta-malas. Geralmente é amarelo ou verde brilhante e fica perto da trava do porta-malas. Puxe essa alavanca e o porta-malas se abre por dentro. Não precisa de chave. Essa função já salvou vidas em situações de emergência, mas a maioria das pessoas nem sabe que ela existe. E aqui está o que os mecânicos realmente não querem que você saiba. Se o porta-malas não abrir pelo lado de fora, essa trava interna geralmente ainda funciona, evitando a necessidade de uma troca cara da fechadura. O que eles não te contam é que o conserto da trava do porta-malas pode custar de $200 a usar aquelas 500. Saber sobre a liberação de emergência te dá um método alternativo e evita que você fique preso ou seja forçado a fazer reparos desnecessários. E aqui está o ponto crucial. Este recurso é obrigatório por lei, mas quase ninguém o conhece. É um item de segurança que pode salvar sua vida ou a de outra pessoa, porém nunca é demonstrado durante a venda de veículos ou em revisões. Os mecânicos se calam porque é mais difícil convencer clientes informados a comprar itens adicionais. Quantas dessas dicas você já conhecia? Deixe um comentário e me diga qual delas te surpreendeu mais. Se este vídeo te ajudou a economizar centenas ou milhares de reais em serviços de mecânico, inscreva-se no canal para mais conteúdo sobre carros que revela segredos da indústria que eles não querem que você saiba. Seu bolso vai agradecer.